Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Foco no Enem. E no módulo de hoje nós vamos trabalhar estequiometria, que é um assunto que sempre, todos os anos, pelo menos uma questãozinha vai ter que cair. E quando a gente fala de cálculo estequiométrico, cara, não tem jeito. A melhor forma de ensinar é por meio de exercícios. Então o que nós vamos fazer aqui? Começar com os exercícios. Antes de falar dos exercícios, eu vou estar retomando com vocês alguns tópicos importantes para a gente resolver os exercícios e dentro dos exercícios eu vou estar explicando ainda mais os tópicos. Quando nós falamos de cálculo estequiométrico para o Enem adora alguns tópicos. Vamos lá? Primeiro, reações sucessivas. O que é uma reação sucessiva? Você tem lá um reagente, forma um produto e esse produto ele pode reagir e formar outros produtos. Então, é uma reação que ocorre em mais de uma etapa. O Enem adora isso. Adora cálculos estequiométricos envolvendo reações sucessivas. Um outro ponto também que ele adora é rendimento e pureza. Quando nós falamos de rendimento, está justamente ligado no processo de quanto do produto foi formado no final do processo. O rendimento nada mais, nada menos do que informa a relação daquilo que eu deveria produzir teoricamente e a relação do que realmente foi produzido. E impureza está justamente ligado com a parte da sua substância, com a parte do seu composto que vai reagir no seu sistema. Então lembrem-se disso. Quando nós falamos de impurezas, estamos falando de uma parte do sistema que não reage. Beleza. Outro tópico também que ele gosta bastante é das relações massa-massa. E quando você fala relação massa-massa, João Vitor, o que você quer dizer com isso? É a relação que existe entre a massa e o mol. E aí você vai precisar lembrar da massa molar. A massa molar é uma informação que relaciona a massa, certo? É a quantidade de massa em gramas em um mol daquela substância. Pegou esses pontos? Massa molar, reações sucessivas, rendimento e impureza? Guardou? Beleza. Na medida que nós vamos resolver os exercícios, eu vou trazer aqui vários exercícios do Enem nesse bloco, para a gente estar discutindo e fazendo e trocando ideias. Belezinha? Olha só então o primeiro exercício para a gente começar o nosso aquecimento. O primeiro exercício dizia o seguinte: o brasileiro consome, em média, 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23, mol a menos 1 para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que a pessoa supra as suas necessidades? E aí temos as alternativas. De acordo com o texto, nós precisamos consumir o dobro de 500 miligramas. Então, peraí. O dobro de 500 miligramas, meus queridos, o dobro disso aqui é 1000 miligramas. E 1000 miligramas equivale ao quê? A 1 grama. Então, nós precisamos consumir 1 grama de cálcio. Show de bola. Só que o que acontece? O exercício não perguntou isso. Ele perguntou quantos átomos tem que ser consumido. Aí, o que você deve pensar? Como é que eu saio de uma relação de massa e vou para átomo? Constante de Avogadro. De acordo com o Avogadro, 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 a 23 entidades elementares. Qual que é o sonho de todo químico? Ter 1 mol de reais. Por que 1 mol de reais? Porque eu teria 6 vezes 10 a 23 reais. No caso, como eu estou trabalhando com cálcio, 1 mol de cálcio tem 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Aí você fala, beleza, João Vitor, mas não me ajuda, porque aqui é uma relação mol por átomo, e eu preciso de uma relação massa. Tudo bem, quando você tem uma relação mol e quer passar para massa, o que você precisa? Da massa molar. De acordo com o exercício, a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que em 1 mol de cálcio eu tenho 40 gramas. Ou em outras palavras, 40 gramas que correspondem a 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Opa, você achou o que você queria. Beleza, só que o exercício está te perguntando em 40 gramas? Não. Ele está te perguntando na dose recomendada. E qual que é a dose recomendada? 1 grama. Então, em 1 grama, qual será a quantidade de átomos X que estão contidos nessa massa?
Vamos resolver a regra de 3? Então, resolvendo a regra de 3, nós teremos 40 vezes x, 40x. 1 vezes 6 vezes 10 é 23. 6 vezes 10 é 23. X vai ser igual a 6 dividido por 40 vezes 10 a 23. X vai ser igual. Quando você fizer essa conta, vai dar 0,15 vezes 10 a 23. Organiza a notação. Vírgula tá aqui, anda para a direita. Direita, direita diminui. Então, 1,5 vezes 10 diminui uma unidade, porque você andou só uma casa. Então, você teria 1,5 vezes 10 a 22 átomos de quem? De cálcio. Olha as alternativas. Olhando as alternativas, a que coincide com a nossa resolução, com a nossa resposta, seria a alternativa B. Então, letra B. Então, observe, o que eu pensei? Bom, eu sei que um mol da substância tem 6 vezes 10 a 23. Só que o exercício queria uma relação massa com quantidade de átomos. Como é que eu saio de mol e vou para massa? Massa molar, que eu vou representar aqui como M maiúsculo, tudo bem? Então, a massa molar que ele me deu me informa qual é a massa em gramas presente em um mol. Então, 40 gramas tem essa quantidade, porque ele não corresponde a um mol. Isso aqui é igual. Um mol de cálcio é igual a 40 gramas dele, certo? Como é uma igualdade, eu posso fazer a troca. E aí, ó, eu armo a minha regra de 3. Belezinha? Vamos a mais um exercício. Presta atenção. O próximo exercício diz pra gente o seguinte. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. O metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir da pureza de um minério denominado esfarelita, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nessa sequência de reações químicas. Falou, pausa. Sequência de reações? Reações sucessivas. Acontece um processo, depois acontece outro em seguida. Então, reações sucessivas, várias etapas. Seguindo. Considerando as massas molares, aí ele deu a massa molar de cada uma das substâncias. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfarelita? Então, ele quer saber qual a massa de zinco produzida a partir de 100 quilogramas de esfarelita. E de acordo com o enunciado, a esfarelita tem como principal constituinte o sulfeto de zinco. Aí você fala, João Vitor, aqui que você tem zinco e aqui você tem esfarelita, né? O sulfeto de zinco. Como é que eu vou relacionar sendo que eles estão em reações diferentes? Excelente pergunta. Reações sucessivas. Observem, o produto formado aqui, que é o óxido de zinco, ele relaciona com a equação de baixo. Então, ele aqui, ó, reage novamente. Então, o que você tem que fazer? Nesse caso, você tem que somar as equações de tal forma que esses produtos se cancelem. Se vocês observarem, e uma outra coisa que eu acabei não copiando. Aqui ele deu a equação balanceada, então 2, 3, aqui tem 2. Isso. Tem um 2 aqui que eu esqueci. Beleza. Então, o que acontece? Esse cara que foi produzido aqui, ele reage aqui. Quando você soma essas equações para achar o processo global, para achar a relação entre sulfeto de zinco e zinco, o que acontece, meus queridos? Você tem que somar de tal forma que esse cara aqui se cancele. Porque desse lado você formou 2 mols e aqui você reagiu só 1. Então, o que você faz? Multiplica toda essa equação por 2. Então, 2, 2, 2 e 2. Justamente para cancelar. Então, cancela aqui, cancela aqui. Então, qual que é a equação global? 2 mols de sulfeto de zinco mais 3 mols de oxigênio mais 2 mols de CO formam pra gente 2 mols de zinco metálico mais 2 mols de CO2 mais 2 mols de dióxido de enxofre. De acordo com o exercício, ele quer saber a massa de zinco formada a partir desse cara. Então, a proporção estequiométrica está aqui. Qual é a proporção estequiométrica? 2 para 2. Simplifica, facilita a sua conta. Então, a cada 1 mol de sulfeto de zinco, eu tenho 1 mol de zinco produzido. Só que você quer saber massa. Qual a massa produzida a partir de uma tal massa? Então, você vai ter que mudar tanto aqui para massa, quanto aqui para massa. Como é que você faz isso? Massa molar. Dá uma olhadinha de novo.
De acordo com o enunciado, a massa molar do sulfeto de zinco é 97 gramas por mol. Como aqui eu tenho um mol, então 97 gramas desse cara formam para mim 1 mol de zinco. Que de acordo com o enunciado, 1 mol de zinco tem 65 gramas. Então, 97 gramas desse cara formam 65 gramas de zinco. Show de bola. Aí vem um aluno e coloca assim, 100 quilogramas vão formar quanto? X. Errado. Ué, então por que errado? Porque a unidade aqui foi diferente? Não. Aqui, como é relação massa por massa, você pode fazer isso só quando for massa por massa. Quando os dois lados for massa por massa, se aqui você colocar quilograma, a sua resposta já sai em quilograma. Você pode fazer isso. Desde que seja massa por massa. Se for, por exemplo, massa átomo, massa número de mols, não pode. Beleza? Só se for massa por massa. Tá, mas por que tá errado? Porque, ó, de 100 kg, volta ao enunciado. De acordo com ele, ele falou que isso tem uma pureza de 75%. Então, desses 100 kg que você coloca de esfarelita, somente 75% corresponde ao sulfeto de zinco. Então, ó, você tem que descontar. Se a pureza é 75, você tem que colocar 75% ali, ó, dessa massa. Então, vamos colocar aqui, ó, fazer essa continha aqui. Então, 75% de 100 é a mesma coisa de multiplicar 0,75 vezes 100. Ou, em outras palavras, a massa de sulfeto de zinco presente nessa amostra foi de 75 kg. Beleza? Então, qual será a massa de zinco produzida? X. Calcula. X vai ser igual. Quando você fizer essa conta, você vai achar 50 gramas de zinco. Aí você fala, terminou? Não. Volta de novo no enunciado. De acordo com o enunciado, o rendimento dessa reação é de 80%. Então, o que isso quer dizer? Que no final do processo, você forma somente 80% da massa que, teoricamente, você deveria formar. Quanto que você deveria formar? 50. Então, faz a conta. 50 gramas é a massa que eu deveria formar, ou seja, 100%. Se eu formo somente 80%, qual que é a massa que foi realmente formada? Então, calcula. Quando você fizer essa regrinha, você vai achar 40, aqui é quilograma, né, gente? Ó, desculpa. Isso aqui eu coloquei quilograma, a minha massa sai em quilograma, tá? Então, 80%, nós vamos ter ali 40 gramas. 40 quilogramas, estou com grama na cabeça. 40 quilogramas. Se a gente olhar para as alternativas, a alternativa correta, então, fica sendo a letra C. Então, recapitulando o que nós fizemos. Primeiro passo. Essa questão, ela envolve 3 conceitos. Reações sucessivas, rendimento e pureza. Então, vamos lá. Reações sucessivas. Toda vez que você for somar, você tem que cancelar o carinho que está no produto e o carinho que está no reagente. João Vitor, você multiplicou aqui tudo por 2, por quê? Porque a proporção que ele tinha me dado aqui era 2. Ele me deu as equações balanceadas. Aqui também estava balanceada, era 1 para 1 para 1 para 1. Só que não cancelava. Então, para eu cancelar, eu multipliquei aqui tudo por 2. Uma vantagem é que quando você faz esse processo que eu estou te ensinando aqui, a sua equação já sai balanceada. A sua equação global já vai sair balanceada. E aí o que acontece? Peguei a proporção então de sulfeto de zinco e zinco. Show de bola. Depois, eu descontei as impurezas presentes na massa de esfarelita, que de acordo com o enunciado, correspondiam ali a 25% as impurezas. Logo, a pureza correspondia a 75%. Beleza? Que é a parte que reagiu. E calculei a massa que deveria ser formada. Um ponto importante. Quando você faz relação massa por massa, se de um lado você coloca quilograma, a sua resposta sai em quilograma. Beleza. Só que essa massa seria a massa produzida num rendimento de 100%. De acordo com o enunciado, não teve um rendimento de 100%, teve de 80%. Então, 50 equivale a 100, 80 equivale a quanto? Uma dica, rendimento, sempre faça no final. Faça todas as contas, porque essas contas que a gente faz aqui é considerando o quê? Um rendimento de 100%. E lá no final, você aplica. Pureza, sempre no início. Não aplique a massa aqui de 100 depois desconte. Tem probabilidade de você confundir. Por quê? Já coloque a massa que vai realmente reagir. Então, já desconta as purezas. E das reações sucessivas, a dica que eu dou é soma, acha a global e multiplica de tal forma que você cancele. Isso aqui ó, é o que nós chamamos de intermediário.
que é um carinho que foi formado, mas logo foi consumido. Vamos fazer mais exercícios para praticar. Olha esse próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita, que é o FeS2. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção de ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%. Conforme as equações químicas apresentadas, considere as massas molares. Aí ele deu a massa molar de todo mundo. Aí deu as equações sucessivas, tá vendo? Ó, são etapas. Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilograma que será produzido a partir de 2 kg do ouro de tolo, 2 kg do ouro, de ouro de tolo? E aí? E aí tem as alternativas. Mesma ideia. O ouro de tolo tem essa composição. E olha aqui o nosso amigo ácido sulfúrico. Primeira coisa é achar a reação que envolve os dois. Como é que eu vou achar isso? Somando. Então, eu tenho que achar a equação global desse processo. Vamos lá. Quem são os intermediários? Primeiro intermediário, óxido de enxofre. Dióxido de enxofre. Ali eu tenho 8 mols dele. E aqui eu tenho só 2. Para cancelar, eu vou ter que multiplicar toda essa equação aqui por 4. Então, multiplica por 4. Aqui vai ficar 8. Aqui fica 4, porque tinha 1. E 2 vezes 8. 2 vezes 4, 8. Beleza. E o SO3 é o intermediário dessa reação. E aqui tem só 1 mol. Então, eu vou pegar e vou multiplicar toda essa equação por 8. Observem, a gente tem que cancelar os intermediários. Soma. Corta, 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 corta. O que nós vamos ter? 4 mols da pirita, que um dos principais componentes é esse cara, né? Mais 11 mols. Ó, 11 com mais 4, já vamos colocar aqui direto, né? 15 mols de oxigênio, mais 8 mols de água, formam pra gente 2 mols do óxido de ferro 3, mais 8 mols de ácido sulfúrico. Beleza. Qual que é a proporção estequiométrica que eu vou ter que relacionar? Esse cara com esse cara, porque de acordo com o enunciado ele quer saber quanto de massa de ácido sulfúrico foi produzida. A partir de 2 kg do ouro de tolo. De acordo com o enunciado, 90% corresponde ao FeS2. Se eu tenho uma massa de 2 kg, quanto que é o que equivale ao que nos interessa? 1,8, concordam? Então eu tenho uma massa de 1,8 kg de FeS2. Beleza. Proporção estequiométrica, 4 para 8. Escreve. 4 mols desse cara formam 8 mols de ácido sulfúrico. Eu, particularmente, gosto de simplificar a proporção estequiométrica quando possível, para reduzir a minha conta. Reduzir em qual sentido? Facilitar, deixar a multiplicação com números menores. Então, 4 e 8, eu consigo simplificar os dois aqui, ó, por 4. Ou seja, 1 mol desse cara produz para mim 2 mol de ácido sulfúrico. Beleza, simplifiquei. Agora eu quero a relação massa-massa. Pega as massas molares. De acordo com o enunciado, a massa do FeS2 é 120 gramas. Então, como aqui, por mol. Então, como aqui eu tenho mol, então eu tenho 120 gramas desse cara, formando 2 mol de ácido sulfúrico. De acordo com o enunciado, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Como aqui eu tenho 2 vezes 98. 1 mol são 98 gramas, aqui são 2. Então, 2 vezes 98 vão nos dar o quê? 196 gramas de ácido sulfúrico. Beleza. Só que quanto que eu reagi desse cara? 1,8. Então, 1,8 quilogramas vão formar quanto de ácido sulfúrico para mim? X. Quando você resolver essa equação, você vai achar uma massa de ácido sulfúrico igual a 2,94 quilogramas. Só que isso seria para o rendimento de 100%. De acordo com o enunciado, volta.
Ali a gente tem um rendimento de quê? De 90%. Então, finaliza. Isso aqui seria para um rendimento de 100%. Se eu tive um rendimento de 90%, qual foi a massa produzida? Quando você resolver essa regrinha de 3, ó, você tem que achar um valor de 2,6, vai. 2,6 quilogramas. Se a gente voltar para o enunciado, a alternativa mais próxima será a letra C. Observem que a letra D, ó, tanto que o Enem é golpe baixo, a letra D está 2,9. Era a resposta para o aluno que não tivesse usado um rendimento. Então, cuidado. Vira e fala assim, nossa, João Vitor, eu fiz todas as contas e achei uma alternativa no Enem. Não é garantia de que você acertou a questão, porque eles pensam nisso. Ah, um aluno esqueceu disso, então qual alternativa daria? Golpe baixo. Golpe baixo. Belezinha? Tranquilinho? Vamos fazer mais um exercício. Presta atenção. Bom, o próximo exercício dizia o seguinte. O ácido acetil salicílico, AAS, massa molar 198 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa molar 138 gramas por mol, com anidrido acético, utilizando ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 90 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual que é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregado para esse fim? Então ele quer saber qual que é a massa desse cara que deve ser empregada para produzir aí, ó, 90 mil comprimidos, que cada comprimido tem ali, ó, 500 miligramas do ácido acetil salicílico. Essa foi a pergunta. E aí ele falou que o rendimento dessa reação é de 50%. Rendimento foi de 50%. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Vamos pegar alguns dados. Como a relação é entre esse cara, nós precisamos das massas molares. De acordo com o enunciado, a massa molar do ácido salicílico é 138 gramas por mol. E a massa molar do ácido acetil salicílico é 180 gramas por mol. Beleza. Então, vamos resolver o exercício. O que nós temos? O primeiro passo é descobrir qual que é a massa de acetil salicílico que tem no total de todos esses comprimidos. Gente, se um comprimido tem 500 miligramas, 500 miligramas não é a mesma coisa que meio grama? Facilita a sua vida. Meio grama. Tá, então vamos pensar. Um comprimido tem meio grama. Se eu tenho 90 mil comprimidos, qual que é a massa que eu vou ter total de ácido acetil salicílico? Quando você fizer essa conta, você vai achar 450 mil gramas. Como ele quer relação quilograma, quanto de quilograma desse cara ele quer produzir? Então, se você está em grama e quer passar para quilograma, basta dividir por 1000. Então, nós temos 450 quilogramas de ácido acetil salicílico. Como a proporção estequiométrica é 1 para 1, nós temos que 138, o mol dele tem 138 gramas, a proporção é para 1. Então, 138 gramas do ácido formam pra gente 180 gramas do AAS, do ácido acetil salicílico. Beleza. Se eu quero produzir 450 quilogramas, qual que é a massa do ácido que eu devo utilizar? X. Então, resolve. Quando você resolver essa regra de 3, vocês vão achar 345 quilogramas. Então, essa
seria a massa necessária para produzir em um rendimento de 100%. Então, em 100%, teria que ter isso aqui. Mas, de acordo com o enunciado, o rendimento é só de 50%. Então, pensa. Vamos lá. Você concorda que é essa massa que tem que reagir lá dentro? Porque essa massa reagindo lá dentro, ela vai formar o que você quer. Então, ela corresponde ao rendimento de 50%. Porque você quer que ela reaja dentro desse sistema. Então, você concorda comigo que você vai ter que adicionar uma massa maior de ácido acetil salicílico, já que o sistema não tem um rendimento de 50%, não tem um rendimento de 100%? Então, se você quer, raciocina comigo, se você quer que essa massa reaja, por que você quer que, por que você quer que essa massa reaja? Porque se essa quantidade reagir, forma o que eu preciso, que é o que equivale aos 90 mil comprimidos. Só que essa massa, ela tem que corresponder a 50% do processo. Então, qual que vai ter que ser a massa total que eu tenho que jogar lá dentro? 100%. Vocês concordam comigo que vai ser o dobro? Ou seja, 990 quilogramas. Então, aqui nós fizemos o processo inverso. Nós partimos de uma massa de um produto para saber a massa de um reagente no rendimento. Quando você faz esse processo inverso, lembrem-se, a massa do reagente que você quer reagir, ele corresponde ao rendimento. Mas aqui você aumentou a massa? Sim, porque aumentando a massa, como o seu sistema ele reage somente, ele tem um rendimento somente de 50%, vai ter uma parte que não vai reagir. Por que eu fiz toda essa relação? Porque, de novo, um comprimido tinha meio grama. Se eu queria 90 mil, quanto era a massa de ácido acetil salicílico? 450. Aí eu peguei a relação molar, 138 forma 180. Se eu queria produzir 450 kg, qual que era a massa que eu deveria reagir? 345. Mas isso para um rendimento de 100% teórico, num rendimento bacana. Mas eu, particularmente, faz mais sentido na minha cabeça pensar que essa é a massa que tem que estar em um rendimento de 50%. Como eu tenho que pensar num 100% total, qual que é a massa que eu devo jogar? E aí, 690. Belezinha? Bom, espero que você tenha entendido esses tópicos. Não deixe de revisar os outros tópicos sobre estequiometria. Quando nós falamos de Enem, vocês viram reações sucessivas, relação de massa com mol, então vocês precisam saber essa ideia de massa molar, e a questão de rendimento e pureza. Tranquilinho? Bom, espero que esse módulo tenha sido proveitoso para você, que você tenha anotado essas dicas. E é isso, pessoal. Beijos, beijos e até o próximo módulo.